Olá, pessoal. Vamos iniciar o nosso segundo bimestre aí com essa aula hoje, dia 5 de maio, tá? Hoje nós vamos aprender sobre a arte medieval, tá bom? Sobre a arte românica e a arte gótica, tá certo? Vamos falar um pouquinho aí do contexto, da arquitetura e da escultura desse tipo de arte, tá bom? Façam as anotações no caderno de vocês sobre esse vídeo. Conforme eu for falando, vocês vão pausando, vão fazendo suas anotações. Leiam também o texto de apoio que eu coloquei na lista de vocês de arte, tá? Que foi enviada na sala, para que vocês possam fazer a atividade na aula posterior. A atividade da aula de hoje é para que vocês façam um mapa mental, um esquema, um resumo a respeito do vídeo e a respeito do conteúdo que está escrito lá na lista de atividades, tá certo? Então, façam essas anotações e não deixem de perguntar caso tenham dúvidas, tá bom? Vamos passar então adiante. Então, pessoal, para começar a falar aí desse período medieval, tá? Vamos falar um pouco da arquitetura e da arte românica, que podia ser vistos aí nas construções da época, né, nas igrejas, principalmente nas casas, né, nos palácios que eram construídos, nos castelos. Então, o que foi a arte românica? Ela surgiu na mesma época da arte bizantina, nos primeiros séculos da Idade Média, tá? Que foi entre o século XI e o século XII na Europa. Como todos os tipos de arte, geralmente o berço foi sempre sempre na Europa, Itália, França, Portugal, né? A arte geralmente vem de lá. Essa produção aí, ela se desenvolveu em parte do Império Romano, tá? Então, diferentemente do Renascimento aí que nós já vimos um pouquinho também sobre outros tipos de arte, esse tipo de arte, a arte românica, tem esse nome justamente porque nasceu em Roma, tá bom? Então, é só associar românica a Roma, século XI, século XII, tá bom? Então, o que era a inspiração da arte românica? Geralmente era a religião, tá? E qual era a religião na época? Predominante a religião cristã, tá bom? Então, aqui tem algumas imagens de templos aí, de castelos também da época, que eram igrejas, centros de peregrinação dos cristãos, tá? Aqui algumas características do estilo românico. Imagens representadas de um ponto de vista simbólico, abstrato, sem pretensão de representar o real. Por que disso? Como era uma arte voltada para a religião, era tudo meio assim voltado para Deus e para o espiritual. Então, não era nada assim palpável, nada voltado para o real. Era aquela coisa grandiosa, mas voltado para o espiritual mesmo. O objetivo da arte, como eu comentei com vocês agora, realmente tinha esse objetivo literal de ser sacro, sagrado ou algo que fosse voltado para a religião mesmo, a arte religiosa. Então, a arte românica era voltada para a arte religiosa. Era rústica, tá? Não era nada assim muito cheio de grandes coisas, nem detalhes, tá? E era uma arte estática, ou seja, quase todas tinham as mesmas características. Elas não se modificaram com o tempo, com o passar dos séculos, tá? Então, ela permaneceu com as mesmas características do princípio até o fim da época desse tipo de arte, da arte românica. Aqui vai ter um exemplo dos tipos de escultura da arte românica. Geralmente, como eu falei para vocês aí, que a arte era toda voltada para o que existiam nas igrejas, então essa arte românica não foi diferente. Toda a escultura, pintura, música também, né? A própria arquitetura era voltada para o religioso, como eu falei. Então, elas eram decoradas, né? Com estilos religiosos.
Então aqui tem uma decoração nessa imagem feita em portais das igrejas, geralmente tímpanos. Tímpanos, o que são? São paredes semicirculares. Narravam passagens bíblicas e comunicavam valores religiosos. Então por que isso? Todo mundo que chegasse na igreja poderia ver, né, mesmo que não conhecesse a religião, poderia ver as passagens bíblicas e a própria história nas paredes, teto, enfim, desde que chegasse. Então, esse aqui é um exemplo de um tímpano do portal da Catedral de São Lázaro, que fica na França, né? É uma escultura onde foi esculpida uma passagem bíblica. Falando agora um pouquinho aí sobre a pintura dentro da arte românica, as pinturas, elas até hoje, elas são muito presentes nas igrejas e também consistem nesses temas religiosos aí. Então, o que era muito comum na época, né, nesse século XI, XII, que se manteve até hoje, é que as igrejas pintassem coisas não realistas, né? Imagens de santos, de anjos, do céu, né? A própria figura de Jesus Cristo, ou uma imagem de Deus, né? Então, na época, na Europa, quando surgiu a pintura na arte românica, se faziam pinturas muito grandes em murais, nos próprios tetos das igrejas, em toda a parede da igreja, toda a extensão da igreja. E eles usavam de uma técnica chamada deformação, onde as partes do corpo, né, do que era pintado, era bem exagerado para chamar mesmo a atenção, era meio que para chocar as pessoas que entrassem naquela igreja. E a técnica que eles usavam também era chamada de afresco. O que era o afresco, né? O afresco era pelo próprio nome mesmo, como fala de fresco, né? Era você usar uma tinta ainda fresca na própria argamassa da parede para que aquilo lá fixasse melhor as cores, tá? Então eles diluíam as cores na água, né? E pintavam na argamassa ainda fresca para poder a pintura ficar mais forte, mais colorida. Então o afresco ele não usa luz e sombra e nem meio tom, né? Eles usavam o colorismo, que eram cores chapadas mesmo, né? E como eu falei para vocês, sem a intenção de ser realista. Então aqui nessa imagem aqui do exemplo, tem um exemplo de afresco de um grande mural de uma igreja com essa técnica chamada deformação. Agora nós vamos ver a respeito da arte gótica. A arte gótica, pessoal, também foi desenvolvida para poder trazer, né, os cristãos novamente para a igreja. Né? Então eles tinham também esse espírito religioso cristão muito apurado e todas as construções, a arquitetura, a escultura, a pintura também era voltada para o religioso. Então, por que eles faziam grandes igrejas com torres enormes apontando para o céu? Justamente para que os cristãos, né, entendessem que o caminho era o céu, que era Deus, né? Então, a intenção deles de fazer essa coisa grandiosa é que quanto maior fosse essas arquiteturas, essas igrejas, mais eram maiores as chances de se aproximarem do céu, digamos assim, e de Deus. Quanto maior fosse o tipo de pintura ou de escultura, mais próximo de Deus se estaria, tá? Então, de onde que vem esse nome gótico? É um termo relacionado aos godos, né? Que fazem referência aí ao povo bárbaro que invadiu o Império Romano. Então, quando o Império Romano foi destruído pelos bárbaros, né? Os bárbaros impuseram esse novo tipo de arte. Por isso deixou de se existir a arte românica para se chamar arte gótica. Porque esses povos bárbaros aí, eles destruíram tudo, eles eram povos muito violentos, né? E causaram grande destruição em Roma na época. E quando tudo foi reconstruído da maneira gótica. Tudo muito escuro, já não se usava mais as cores, né? E já era voltado mais assim para as coisas mais ricas em detalhes, diferentemente do período romano, que era mais simples.
Então, aqui no período gótico, vamos fazer grandes vitrais, janelas enormes, né, coisas bem grandiosas mesmo. Aqui nas três imagens tem um exemplo de escultura, um exemplo de arquitetura e um exemplo de pintura, tá bom? Aqui no primeiro é uma gárgula, aqui no segundo é uma catedral na Alemanha e aqui um afresco de uma capela, tá, em Pádua. Quais eram as características então aí do estilo gótico? A leveza, a delicadeza e o policromatismo. A busca de se romper com a rigidez do estilo românico. Aparece especialmente na arquitetura, sendo representada pelas catedrais iluminadas pelos vitrais. Então, o que é isso? Quando esse povo bárbaro aí, que destruiu tudo, né? Esse período das trevas, digamos assim, terminou, então começou a se criar esse novo estilo gótico aí, na segunda metade aí do século XII. Então aqui já começou a se querer tirar aquela coisa mais pesada, né, que existia antes, e tentou-se dar algo mais leve, um ar mais leve, um aspecto menos rígido. Do que se trata essa rigidez? Essa rigidez se trata de coisas assim muito certinhas, onde tudo era muito igual, como eu falei para vocês, que não mudava, né? Como eu comentei com vocês, da arte românica, ela não era alterada, era igual em todas as construções, era igual em todas as pinturas. Então, no estilo gótico, passou a querer se mudar isso daí, a não ter mais essa rigidez no estilo, a se diferenciar as coisas, tá? E aí os vitrais era para tirar aquele tom de tudo muito escuro e tudo muito preto. Vitrais eram vidros coloridos mesmos, que eram construídos dentro das igrejas, em formato de imagens, né, bem coloridos. Aqui tem algumas arquiteturas góticas, né? Aqui explica um pouquinho sobre o que era a arquitetura gótica. As paredes dos templos deixam entrar a luz do sol em múltiplas cores, que eram os vitrais, como eu acabei de falar para vocês, que é as janelas feitas de vidros coloridos. Então, quando batiam a luz nesses vidros coloridos, então tudo ficava colorido. Isso tudo para quebrar aquele aspecto dos bárbaros, de tudo muito negro, tudo muito escuro. O arco em ponta e a abóbada cruzada foram as inovações mais importantes desse período. No estilo românico não existia isso, né? Isso passou a ser construído na arte gótica, como eu falei para vocês, justamente para fazer a menção ao céu. Tudo era para o alto e tudo muito grandioso para o alto, por conta dessa ideia de se alcançar o céu. Diferentemente na arte românica, né, que eram arquiteturas baixas. As abóbodas eram tipos de arquitetura, construções arquitetônicas dentro dos templos e das construções que existiam na época, que chamavam de ogivas, né? Então, esses arcos aí, nas construções das abóbadas nada mais é do que o teto, tá? O pessoal das igrejas, dos próprios palácios, né, que existiam em muitas partes do mundo. Então, elas existiam, essas abóbadas aí, esses arcos, justamente para deixar a construção maior. Então, essas abóbadas até então também não existiam. Elas são características da arte gótica, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma igreja de Fécamo, na França, que mostra esses arcos no teto, né, nas abóbadas, onde a ponta no centro é chamada de ogiva. Transmitem a ideia de construções mais altas. Existe outro tipo de abóbada também, que é chamada abóbada de nervura. As abóbadas que têm como sustentação finas e longas colunas, contornando toda a construção que se parecem nervos entrelaçados. Então é importante que vocês saibam diferenciar aí na arte quais são os tipos de abóbada que tem. Então temos a abóbada aí que é ogivais, né, que é em forma de ogivas, que são arcos no meio. As abóbadas de nervura, né, que tem como sustentação finas e colunas longas.
né, que parecem nervos entrelaçados. Aqui vai falar um pouco sobre as rosáceas. O que são rosáceas? Rosáceas são aquelas janelas que têm formatos de rosa mesmo, de flores, formato de pétalas, digamos assim. Então, é uma das características das construções e da arte gótica, construções arquitetônicas, são essas rosáceas. Então, o que são rosáceas? São janelas, né, colocadas nas igrejas também ou nos palácios, para que existisse ventilação, né, nesses lugares. E para que também? Tinha a função de deixar claro, logicamente, visivelmente mais bonito, né? Deixar entrar a iluminação, e muitas vezes essas rosáceas aí também era composta por vitrais coloridos, né? E imitavam as pétalas de rosa ou de flores, tá? E sempre tinham esse formato circular. Nessa primeira imagem aqui vai aparecer a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Aqui vocês podem ver que é uma construção também bem grande, como toda a arte gótica, toda a construção gótica, todas essas igrejas que vocês verem assim, que tem uma construção, que tem uma torre apontada para o céu, que tem essa rosácea, né, e que tem várias e várias janelas, porque era uma das características, e também tem essas abóbodas, que são os arcos, fazem parte da arquitetura gótica, tá? Então, aqui tem a catedral de lado e tem a catedral de frente. Vitrais. Os vitrais tiveram seu apogeu na arte gótica. As paredes de vidro surgiram quando as paredes deixaram de ter função de sustentação e, inicialmente, os fragmentos de cores diferentes eram unidos com chumbo, formando figuras. Então, como eu falei para vocês, já tinha mencionado, além de dar esse aspecto de coisas coloridas mesmo, no caso, eles tinham essa função de deixar aspecto assim mais bonito, né? Formar figuras, né? Quando batesse o sol, que lá dentro se formassem certos tipos de figura através dessas cores aí, tá? Então, além das janelas e dos murais de vitrais, começou-se a se fazer as paredes de vidro dentro das catedrais e dentro dos palácios e das igrejas. Então, nós temos os vitrais nas janelas e temos as paredes de vidro, também conhecidas como vitrais. Para finalizar aí, então, pessoal, sobre essa arte românica e essa arte gótica, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os pintores, né, e escultores também, e próprios arquitetos. Só citar aqui por alto que na pintura, Cimabue e seu discípulo Giotto, eles representavam espaços tridimensionais nas pinturas, tá? Então, o que era isso? Essa tridimensão era uma pintura que dava impressão de movimento, tá? Para deixar aquelas pinturas mais humanizadas, mais expressivas, digamos assim, tá? Então, esse aspecto tridimensional foi criado nessa época aí, tá? Na pintura da arte medieval, para dar esse movimento e essa expressividade às pinturas que não eram realistas. Giotto di Bondone, conhecido como Giotto, pintou cenas com dramaticidade e movimento que era um princípio da nova arte que iria surgir depois da arte medieval, que foi o renascentismo e o renascimento, né? Que nós vamos dar isso aí em um outro momento. Então, o Giotto, ele foi o precursor, assim, de inovar e renovar a arte medieval, né, trazendo aí a dramaticidade às pinturas, além da expressividade. Por quê? Como antes não eram pinturas realistas, aí começou-se a se pintar essas coisas mais realistas com esse pintor aí, tá? O Giotto. O que são retábulos? Isso aqui vai falar também um pouquinho dos murais que eu comentei com vocês,
eles tinham um nome. Aqueles grandes vitrais, aqueles grandes murais, eles se chamavam retábulos. Então, eram painéis que existiam dentro das igrejas, tá? Que eles podiam ser fechados uns sobre os outros e abertos durante as celebrações religiosas. Até hoje também nós encontramos aí nas igrejas esse tipo de retábulos em algumas igrejas. Eram pinturas grandiosas feitas em murais que podiam ser abertos ou fechados, tá? Então, esses retábulos, conforme o tipo de pintura que tivesse nessas obras, né, elas tinham um nome. Então, se ela tivesse 2 painéis, se chamava díptico. Se fosse 3, se chamava tríptico. 4 ou mais, políptico. Tá bom? Então, hoje nós vamos até aí, tá? Falando um pouquinho. Depois nós vamos dar continuidade a esse tipo de arte, falando um pouquinho sobre outros aspectos, sobre música, o próprio teatro, a própria literatura que existia na arte medieval, tá? Mas por enquanto hoje nós vamos falar só sobre esses aspectos, tá bom? Não se esqueçam de fazer as anotações, fazer o resumo, pesquisem mais também, tem vários vídeos, várias apresentações disponíveis para vocês, que podem ampliar o conhecimento de vocês a respeito. Procurem imagens, né? Busquem fotos de pintura, arquitetura, enfim, para que vocês aprendam mais a respeito da arte medieval, gótica e românica, tá certo? E qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, perguntem lá, tá? E não esqueçam da atividade proposta, tá bom? Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.